Boa noite, irmãos. Tudo na paz? Senta um pouquinho em nome de Jesus e vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Senta um pouquinho, irmãos, descansar o pé. Daqui a pouco vocês levantam aí para ajudar, em nome de Jesus. Sentado a gente presta mais atenção à palavra. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vê se acha uma biblinha aí. Acho que eu vi uma Bíblia perdida por ali. Quem tiver sem Bíblia, você pede aí que a irmã te empresta. Em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre a parábola do bom samaritano. Glória a Deus. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Quem está feliz aí? Quem vai sair daqui hoje mais feliz ainda? Glória a Deus. Toma posse. Vamos ler essa palavra aqui, irmãos. Uma palavra muito importante que vai nos ajudar nessa caminhada. Diz aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, está escrito assim. Uma pergunta muito inteligente de um moço. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta desse moço. É claro que se você for ler tudo aí, você vai entender uma coisa. Esse doutor da lei, ele não estava aí, ele não foi aí nesse dia para aprender sobre a vida eterna. Não foi para isso que ele foi lá. O versículo já está explicando tudo aqui, ó. Se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo. Então a pergunta dele tinha lá no fundo uma maldade, que ele queria que Jesus falasse alguma coisa que tirasse ele assim do centro das coisas, das atenções, para poder incriminar Jesus com alguma coisa. Mas diz aqui, o doutor se levantou e ele fez uma pergunta. Eu fui pegar essa palavra, esse versículo aí, esse primeiro versículo, uma outra tradução da Bíblia, e aqui onde fala doutor da lei, na outra tradução que eu estava lendo, fala perito na lei. Aí eu fui tentar entender essa palavra perito. Perito é alguém, por exemplo, um perito criminal. Tem uma cena de um crime, parece uma pessoa morta lá, teve um tiroteio. Aí a polícia técnica vem o perito da polícia. Aí eles isolam a área e o perito coloca lá a sua luva, os seus equipamentos, e ele vai fazer uma perícia naquele local. Aí uma coisa que para um leigo, para quem não trabalha com aquilo, vai passar desapercebido, para o perito não. Ele vê um fio de cabelo, ele vai lá, pega aquele fio de cabelo e recolhe, para saber de quem era aquele fio de cabelo. Porque se aparecer algum suspeito, ele vai comparar aquele fio de cabelo com a informação daquele suspeito, a genética, para dizer se é ou não é daquela pessoa, por que aquela pessoa estava lá, por que o fio de cabelo dela estava lá. O perito, irmão, ele presta atenção a detalhes que as outras pessoas não prestam atenção. Esses dias eu teve um problema no carro, no escapamento. Aí eu fui levar no lugar para arrumar, que eu bati, dei uma ré no lugar errado e o escapamento ficou solto lá embaixo, a borrachinha. Aí era só para arrumar uma borracha. Aí o cara subiu o carro. Aí ele: rapaz, eu vou arrumar a borracha aqui, mas aqui eu só arrumo o escapamento, mas você leva esse carro no mecânico, porque o seu carro está vazando gasolina, você sabia? Eu disse: não, senhor, está vazando e não é pouca. Então você leva ele, porque aqui a gente só trabalha com escapamento, não mexe com outra coisa. Já arrumei a borracha, agora só leva ali no meu vizinho ali, que ele arruma esse problema. Ele foi lá arrumar lá, era um problema que aparentemente era uma coisa simples, que era uma rachadura na tampa da bomba do carro, que eu não sabia que tinha. Mas quem é perito, o nariz dele é muito mais sensível que o meu. Quando eu parei o carro, ele disse: rapaz, você vai fazer o que aqui? Eu disse: me arrumar algo, o escapamento soltou aqui a borracha, estourou, eu tenho uma ré no lugar errado e estourou. Ele: tudo bem, vou arrumar, mas você está com um problema de gasolina, hein?
vá arrumar, porque isso aqui pode dar um problemão. Ele é perito, ele presta atenção a detalhes que eu não prestei atenção. O perito, o doutor da lei, ele prestou atenção a uma coisa. Ele foi fazer a Jesus uma pergunta, mas essa pergunta desse homem é uma pergunta muito interessante de nós fazermos. Qual foi a pergunta que ele fez a Jesus? Mestre, leia aí: o que farei para herdar a vida eterna? Ele queria saber, irmão, o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, a salvação. Ninguém parou para prestar atenção a umas coisas que estão acontecendo. Ninguém está prestando atenção. Quem está ouvindo aí, diga amém. Preste atenção a alguma coisa. Há pessoas que hoje elas estão muito preocupadas com o dia 10, hoje é dia 6, 7, acho que é o dia 6 hoje. Ela está preocupada com o dia 10, que dia 10 recebe o pagamento. Aí ela está preocupada com umas contas. Ela está preocupada porque de vez em quando o joelho dói. Está preocupada com isso. Tem pessoas que estão preocupadas se vão ou não vão conseguir entrar naquele curso. Presta atenção, irmão. Você vem para a igreja para prestar atenção. Não dorme não. Há pessoas que às vezes, irmão, ela está preocupada com outras coisas. Ela não parou para prestar atenção ainda a uma coisa importantíssima. Preste atenção nessa pergunta aqui: o que farei para herdar a vida eterna? Ele estava falando de uma coisa que ninguém na nossa geração quase está prestando atenção. Um dia desse eu estava lendo o Evangelho de Mateus. Aí lá no finalzinho do Evangelho fala dos sinais da volta de Jesus. Aí eu li um que eu achei interessante: e haverá muitos terremotos. De vez em quando você assiste a televisão, aí você vai ver umas notícias: tremeu a terra aqui, tremeu a terra ali, caiu uma casa, tragédias. Aí fala dos sinais da vinda de Jesus, quando ele voltar. Fala de pestes em vários lugares. Pestes. Teve uma aí que o nosso país já está saindo dela. Alguém ouviu falar de um tal de Covid? Sim ou não? Não é uma peste? Uma praga. Dizimou milhares de pessoas no Brasil e fora dele. Aí as pessoas ficaram preocupadas. Aí, se eu pegar Covid eu vou morrer. Mas ninguém ficou prestando atenção na vida eterna, que nós vamos ficar aqui nesse mundo alguns 60, 80, 100 anos, 95, 42. Mas um dia todos nós vamos partir, eu e todos vocês. Ninguém vai ficar aqui. Então o mais importante se preocupar não é se você vai viver até 80, 42 ou 68 anos. O mais importante você fazer a pergunta é a Jesus essa aqui, ó: o que eu tenho que fazer para eu herdar a vida eterna? Que as pessoas preocupadas. Aí a Bíblia fala de um sinal da vinda de Jesus: e haverá rumores de guerra e guerra. Está tendo guerra por aí? Sim ou não? Sim. São sinais da vinda de Jesus. É igual a mulher quando ela está grávida. Mais ou menos você sabe quando é que vai nascer a criança. Mais ou menos. O médico dá uma data aproximada. Às vezes ele acerta em cima, às vezes passa um pouquinho, às vezes adianta um pouquinho. Mas tem uns sinais, os princípios das dores. Os pés começam a inchar, ela já não tem mais posição para dormir, aquele desconforto, e a pressão que sobe, e ela está todo dia incomodada, e dói aqui, e dói as costas. São sinais que estão dizendo: está chegando a hora. São sinais. Então, irmãos, essa hora que nós estamos vivendo aqui é a hora que nós temos que estar de olhos abertos. Por quê? Porque daquele dia e hora, a Bíblia diz o seguinte: que ninguém sabe quando é que Jesus vai vir, nem o dia nem a hora. Mas tem uns sinais. Fala do princípio das dores. Aí a Bíblia fala assim: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Eles casavam, davam em casamento, compravam e vendiam, comiam e bebiam,
até que eles não perceberam. Veio o dilúvio, cobriu tudo, e eles morreram afogados. Mas tinha alguém que estava pregando uma mensagem todo dia. Era um homem chamado Noé. O Noé pregava uma mensagem, só que a mensagem que ele estava pregando era em silêncio. Como é que ele estava pregando? Ele saía da casa dele bem cedo, com os filhos, ia lá para a mata, pegava as árvores, cortava, levava lá para perto da casa dele e ficava trabalhando naquelas árvores. Alguém passava e dizia: o que é que esse homem está construindo? Que você sabe que se tem um ser curioso, são os vizinhos. Quem tem vizinho? Você tem vizinho? Os vizinhos são curiosos. Você compra uma coisa, ele fica espiando. O que será que ele comprou, hein? O que foi que ele comprou? Carro novo. É ou não é? Carro novo. Um dia desse eu apareci com um carro diferente do meu, porque o meu tinha deixado no lugar e estava com um carro que não era meu, era emprestado. Aí eu falei: comprou um carro novo? Falei: ainda não, logo chega. As pessoas reparam, irmão, elas prestam atenção em tudo. Seu vizinho fica prestando atenção. Eu duvido que os vizinhos do Noé não viram ele levar um monte de madeira e fazer um trabalho lá, começar a construir um barco enorme. E alguém diz: o que esse homem está fazendo aí com esse barco tão grande? E meu vizinho, ele está biruta. Eu fui perguntar a ele, ele disse que vai vir uma chuva tão grande, que Deus falou com ele, que vai vir uma chuva tão grande, que vai alagar tudo isso aqui. Na biruta, onde já se viu uma coisa dessa? E ele prega todo dia que ele saía para buscar uma árvore, para cortar aquela árvore, para levar para a casa dele, para trabalhar naquele material, todos zombavam dele. Mas até que um dia ele entrou na arca, a mulher entrou, os filhos entraram, veio a chuva, o barco subiu, boiou, e os vizinhos dele que não acreditaram naquela mensagem morreram, perderam suas vidas. Voltando aqui, irmãos, o jovem rico, o jovem aqui, o doutor da lei, melhor dizendo, ele perguntou a Jesus: o que eu tenho que fazer para eu herdar a vida eterna? É uma pergunta que todos nós temos que fazer pessoalmente a Jesus. Senhor, o que eu tenho que fazer para eu herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Teve um que se aproximou de Jesus e disse assim: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Era o jovem rico, que até citei ele agora aqui, embolou. E Jesus disse: olha, você vai guardar os mandamentos, você faz assim, e foi citando algumas coisas para ele. Aí ele olhou para Jesus e disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então ele já devia ter uma certa idade. O que ainda me falta? Aí o texto lá diz que Jesus olhou para ele, o amou e disse assim, que ele o amou por quê? Porque ele estava guardando os mandamentos. E nós somos amados de Deus quando nós guardamos os mandamentos. Aquele que me ama é o que tem os meus mandamentos e os guarda, os cumpre. Jesus o amou e disse assim: mas a você ainda falta uma coisa. Ele queria saber o que ele tinha que fazer para ele ser salvo. Jesus contou a ele: a você falta uma coisa. Mas o que é que falta? Você vai pegar os seus bens, você vai vender ele e você vai dar aos pobres. Depois que você fizer isso, você vem e me segue. Aí ele ficou triste, irmão, com a mensagem de Jesus, porque Jesus tocou no assunto que ele não gostou que Jesus tocasse. Jesus falou sobre a riqueza dele. Você pega tudo que você tem, você vende. Conseguiu o dinheiro? Aí você vai pegar agora e você vai repartir com os pobres. Depois você me segue. Ele abaixou a cabeça e se retirou triste. E o texto diz que porque ele tinha muitas propriedades. Ele era muito rico. Ele tinha uma riqueza muito grande. Aí os discípulos disseram: Senhor, e nós que deixamos tudo? E que nós vamos ganhar com isso? Porque os discípulos deixaram. Ele disse: olha, quem deixar alguma coisa por amor de mim, nessa vida vai receber pelo menos 100 vezes mais.
e na vida futura a vida eterna. Aí ele diz assim: mas quão é difícil para um rico entrar no reino dos céus? Muito difícil. Agora há pouco minha esposa fez um comentário, ela disse assim: olha, sabe a atriz fulano de tal, a pessoa famosa e tal, sim. Ela era até esposa de uma pessoa bem conhecida do meio evangélico e tudo, mas agora ela não vai em igreja nenhuma mais, porque ela busca Deus lá na casa dela, que agora a espiritualidade dela é lá na casa dela, ela busca Deus na casa dela. Eu nunca li isso aí na Bíblia não. A Bíblia diz em Hebreus 10:25, para nós não deixarmos a nossa congregação, como é costume de alguns. E a pessoa ela fica em casa. Não fico em casa porque nas igrejas por aí tem coisas erradas. O fulano de tal errou, o outro errou. E a pessoa deixa de servir a Deus na casa de Deus pelo erro de A, B ou C. Primeiro que eu nunca vim à igreja por causa do A, do B ou do C. Já contei aqui uma vez. Eu era membro de uma igreja, não estou falando bem e não estou falando mal, estou contando uma história. Eu era membro de uma igreja que a cada 3, 4 meses trocava um pastor de lá. A gente chegava, quando a gente tinha decorado o nome do pastor, aí já tinha um outro diferente lá. Eu lembro que tinha um que era muito simpático, ele tocava teclado, ele sorria, os dentes dele eram até aqui atrás assim, aquele sorriso, aquela coisa, contava uma piada. Aí chegou um domingo, tinha um outro serião lá. Boa noite, vamos ficar de pé. Falei, meu Deus do céu. Aí uma mulher que estava do lado falou: já mudou o pastor, não vou vir mais aqui, não gostei desse pastor. Aí eu, novo na fé, né, falei para ela e disse assim: minha irmã, eu não gosto de você. Você vem aqui por causa de quem? De Jesus, mas é que eu gostava do pastor fulano. Aí eu falei bem assim a ela: para mim tanto faz quem está ali em cima, se ele é branco ou ele é negro, se ele é alto ou é baixo, japonês, chinês. Se ele falar a minha língua, o português, e ele falar da Bíblia, de Jesus, aqui eu estou. Porque eu não vim aqui para ouvir o pastor, eu vim aqui para ouvir Jesus e aprender de Jesus. Se o que ele estiver falando for de Jesus, eu pego. Se o que ele não estiver falando, se ele estiver falando alguma coisa que não tem nada a ver, eu não vou ouvir. Eu falei assim: a gente tem que ouvir de tudo e tem que absorver, reter aquilo que é bom. Tem gente que às vezes vai nas igrejas por causa do pregador. O pregador é assim, é desse jeito, e a pessoa fica baseando a fé dela nos homens. Um versículo só que nós estamos estudando. O homem perguntou para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, a salvação? Faça essa pergunta também a Jesus. O jovem rico falou com Jesus, e Jesus falou para ele: vende os seus bens e dá para os pobres. Teve um outro que ele ouviu de Jesus assim: olha, hoje me convém pousar na sua casa. Aí ele ouviu aquilo, desceu com alegria, recebeu a Jesus com alegria na casa dele. Dali a pouco Jesus deu uma grande bênção para ele, e Jesus falou assim para ele: hoje a salvação veio à casa desse homem aqui. Ela entrou nessa casa. Uma decisão de Zaqueu. Jesus falou: hoje me convém entrar na sua casa. Ele podia dizer: não, hoje não, eu não estou preparado, que ainda tem umas coisas para arrumar na minha vida. Mas aquele era o dia que convinha não ao Zaqueu, convinha a Jesus. Aquele era o dia da visitação de Jesus na vida de Zaqueu. Não era o dia que o Zaqueu, eu vou, não. Jesus falou: hoje me convém. Hoje é o dia que eu decidi passar pela sua casa e abençoar você. Tem bênçãos que passam que às vezes nós não achamos que é bênção. Vou citar alguns exemplos aqui. O pregador fala: irmão, esse mês aí nós vamos ter batismo nas águas. Aí a pessoa já acende uma lâmpada dentro da cabeça dela: não sou batizado, está uma benção aí. O pregador, quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. Tem uma hora do culto que as pessoas não acham que é hora de bênção. O pregador fala assim: irmão, vai passar o irmão obreiro aí com o envelope aqui do dízimo, pega o seu, tem uma bênção aí para você. A pessoa não acha que naquela hora o pastor está ministrando uma bênção, e tá. Quem está entendendo, diga amém. E uma grande bênção.
Aí a pessoa olha para os recursos dela: puxa, pastor, mas eu ando tão apertada, estou ganhando um salário mínimo, está uma dificuldade. Tem meses em casa que eu tenho que fazer o sorteio das contas. Eu junto as contas na mesa, jogo para cima e pego 4. Sorteei 4, as outras vão ficar para o mês seguinte. Está apertado o negócio lá em casa, está uma luta. Aí eu venho aqui, eu ganho um salário mínimo, e o senhor fala ainda para eu tirar 10% do que eu ganho e devolver, porque Deus vai abençoar. E está ali uma bênção sendo ministrada, e a pessoa jogou fora. Não, não é para mim. Quando eu melhorar eu ajudo. Perdeu a bênção. O pregador às vezes fala: irmão, vai ter um culto de oração aqui na igreja tal dia, vem participar, vamos orar um pouquinho. A pessoa diz: eu não tenho tempo, não dá para mim, eu chego tão cansada do trabalho, para mim não dá. Tem um louvor que de vez em quando a gente canta aqui, e é muito forte esse louvor. Ele fala assim, acho que você já ouviu ele: alta madrugada vem, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Quem já ouviu esse louvor? Já cantou ele? É forte isso aí, isso é uma pregação. Às vezes o seu corpo físico está tão cansado, aí Deus chama você para orar. Não, eu estou com sono, estou cansado. Mas Deus às vezes está te chamando para te entregar uma bênção, para te livrar de um laço do diabo, um laço da morte, um assalto, um acidente, para dar a você uma bênção, preparar você para algo. E às vezes você joga a bênção fora. O homem perguntou para Jesus, e diz aqui o seguinte, veja a resposta de Jesus, versículo 26. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, o perito na lei conhecia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Observa aqui. E disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele já sabia a resposta. O que você tem lido aí, ô doutor da lei? Você tem esmiuçado tanto aí, aplicado tanto, examinado tanto a palavra. Você está me perguntando, mas o que você tem lido a respeito disso? Ele: eu já li. Para amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a força, todo o coração, todo o entendimento, e ao próximo como a mim mesmo. Aí Jesus diz: então você faz isso aí que você já sabe o que tem que fazer, e aí você vai viver. Faz isso. Aí ele pergunta: mas como é que é esse negócio? Eu não entendi direito. Olha só, versículo 28. E disse: respondeste bem, Jesus falou com ele, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse, aí Jesus vai contar a ele uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Observe uma coisa aqui, irmão. Jesus vai contar uma parábola, uma história, mas dentro dessa parábola tem uma informação importante. Ele diz aqui, um homem saiu de Jerusalém. Então imagina o quadro: um homem está em Jerusalém, aí ele decide, foi a decisão dele: vou para Jericó. Observa isso. No trajeto, no caminho, ele é assaltado, batem nele, roubam o que ele tem e deixam ele lá caído. Aí eu estava examinando isso dentro dessa parábola, que Jesus vai ensinar alguma coisa nessa história. Se o homem estava em Jerusalém, o que é que ele tinha que caçar em Jericó? No sentido bíblico, Jerusalém é o lugar do povo de Deus. Jericó é um lugar que se entende que não é um lugar muito bom. Você vai ver que sobre Jericó tinha uma maldição, não podia ser reedificada a cidade, tinha uma maldição para quem tentasse reerguer a cidade. Então o que aquele homem vai fazer saindo de Jerusalém
e indo para Jericó. O Senhor Jesus falou assim para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tem gente que está saindo de Jerusalém, irmão, da casa de Deus, e fazendo escolhas erradas, e indo para Jericó. No meio do caminho vai ser assaltada ou assaltado, é roubado e perde tudo. E tem uma coisa que Satanás quer roubar das pessoas, que ninguém percebeu ainda, e ninguém vê, mas cada um de nós aqui temos. Nós temos uma coroa que Deus nos deu. A Bíblia diz que Ele nos fez ser reis e ser sacerdotes. Diga amém, Jesus. Ele nos fez ser. Se Ele nos fez ser reis e ser sacerdotes, nós temos uma coroa e temos um reino, temos uma bênção sobre a nossa vida. Nós temos que abrir os olhos. Lá em 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele que está de pé tem que vigiar para que não caia. Nós temos que vigiar, que para subir, irmão, é difícil, mas para cair é fácil. Então quem está de pé tem que vigiar, tem que abrir os olhos, porque você tem uma coroa. Deus te deu essa coroa. Você não pode sair de Jerusalém, você tem que ficar em Jerusalém, na presença de Deus, onde Jesus está. Tem gente que toma decisões: vou para Jericó, é assaltado, o demônio rouba a alegria da pessoa, foi roubada. Satanás é quem roubou. Aí ele diz aqui, olha só, versículo 30: respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Observe uma coisa: duas pessoas que tinham cargos na igreja, um sacerdote e um levita. O levita, ele ajudava no templo para organizar as coisas do templo, e o levita era um auxiliar do sacerdote. O sacerdote era o sacrificador, que sacrificava os animais. Então eles cuidavam de tudo no templo para servir a quem? A Deus. E dentro do templo estavam servindo muito bem a Deus. Só que eles estavam se esquecendo o seguinte: que servir a Deus não é só nas quatro paredes dentro da igreja, fazer o sacrifício do animal, arrumar a mesa, colocar o pão, ajudar o sacerdote, cair o sangue lá do sacrifício, deixa eu limpar aqui, deixa eu deixar tudo limpinho, deixa eu limpar aquela parede, deixa eu limpar aquele chão. Não é só esse serviço. Existe um outro serviço mais importante, que eles, os religiosos, estavam submetidos a fazer. Eles viam os outros caídos lá fora e não se incomodavam, e Jesus queria tocar nesse assunto. O sacerdote passou, o levita passou e não se importou. Mas diz aqui o seguinte, olha só o que diz, versículo 33: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Os religiosos não se importaram, mas um homem que não tinha cargo algum, era um samaritano, não era daquela região, estava passando ali, viu o homem caído, se moveu de íntima compaixão, foi lá, socorreu o homem, levou para uma estalagem. Quando ele chegou lá na estalagem, diz aqui o versículo 34: aproximando atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Observe uma coisa também que Jesus disse aqui, dentro dessa história, dessa parábola. Ele disse: o camarada que ajudou o outro teve que ir embora, mas deixou um dinheiro com o dono da hospedagem e disse assim: cuida dele, quando eu voltar, o que ele tiver dado de gasto a você, eu vou pagar a você. E ele foi embora.
Um dia Jesus veio a esse mundo e Ele deu para nós uma missão. Ele disse: olha, vocês vão por aí, vocês pregam o evangelho, vão e preguem, façam a obra. Seja você um obreiro na igreja, um pregador, um presbítero, um pastor, um diácono, tenha você cargo algum ou não tenha nenhum cargo, faça a sua parte no reino de Deus. Por quê? Porque um dia, assim como esse homem deixou o homem caído lá e foi embora, um dia Jesus veio, iniciou a obra, passou a missão para os discípulos e foi. Mas Ele disse que um dia iria voltar, e Ele vai voltar. Diga amém. E Ele vai recompensar você. Aquilo que você fez obedecendo a Jesus, Ele vai recompensar. Aí Ele diz aqui, ó, versículo 36: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o doutor da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Irmão, ele veio com uma pergunta e saiu com uma porção de instruções. Vai e faz da mesma maneira. Você veio aqui para tentar me pegar com alguma coisa, mas eu estou lhe ensinando outra coisa mais superior do que os seus testes aí, moço. Vai e faz o que você está aprendendo. Irmão, essa lição é para nós. Faça aquilo que Jesus manda você fazer. Aquilo que quando você lê a Bíblia, Ele orienta você a fazer. Essa é a chave da sua vitória. A grande pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Tem tanta gente preocupada: o que eu vou fazer para resolver esse problema mês que vem, semana que vem, para pagar essa conta, para resolver esse assunto. E a pessoa tinha que ter uma preocupação muito maior: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Tem gente preocupada com o parente: e fulano vai ser preso, e o Beltrano vai ficar com o nome sujo. Irmão, a nossa maior preocupação não deve ser essa. Deve ser: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque alguém pode ser preso durante 1 ano, 2 ou 3, e daqui a pouco sai. Mas aquele que passar desse mundo para o outro sem a salvação, vai ficar preso na eternidade, nas chamas eternas, e de lá nunca mais vai sair. Não tem 1/3 da pena ou condicional, é por toda a eternidade. É algo sério. Quem está compreendendo, diga amém. E a pessoa às vezes não prestou ainda atenção nisso. Se eu partir hoje sem a salvação, será que eu estou salvo? Ou tem alguma coisa ainda para consertar com Jesus? Esse homem fez uma pergunta muito importante, que nós temos que fazer: o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: faça algumas coisas. E ele entendeu. Que nós possamos fazer essa mesma pergunta hoje: Senhor, o que eu tenho que fazer? Para eu conseguir a salvação. Que o Espírito Santo fale mais com você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Essa mensagem não foi a carne e não foi o sangue quem nos revelou, mas foi o Teu Espírito. E nós tomamos posse nessa noite dessa palavra. Há pessoas que estão ouvindo esta pregação em casa agora e estão gritando por dentro: o que eu tenho que fazer, Jesus, para eu herdar também a vida eterna? Oh, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a tomar posse da bênção que o Senhor preparou para nós. Vem tocando agora, Jesus. Há pessoas que estão levantando as suas mãos e dizendo: eu quero Jesus, eu quero a salvação, eu quero a vida eterna, eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Me dá essa bênção, Senhor. Eu quero esta salvação. Oh, meu irmão, Deus está tocando na tua vida agora. Você que está acompanhando a transmissão do culto, receba a tua bênção agora. É Jesus te tocando, é Jesus te libertando, é Jesus salvando você nessa noite. Receba a vitória, receba a bênção, receba a salvação. Que a mão de Deus toque na tua vida agora. Que o Senhor te liberte de todo mal, de toda opressão. Que Ele salve a tua alma da perdição, em nome de Jesus. Oh Deus eterno e santo, nós clamamos ao Senhor. Eu peço uma bênção sobre todos os nossos irmãos aqui da igreja
e os irmãos que acompanham a transmissão do culto. Toca nessas vidas, Senhor. Levanta aquele que está caído, prostrado, desanimado, e venha transformar, Senhor. Oh, nós te adoramos, nós te louvamos, nós bendizemos ao Senhor. Aleluia. Oh, racalabassurire cantalamaia. Seja livre agora, meu irmão. Seja livre agora, meu irmão. Oh, em nome de Jesus de Nazaré. Oh, Pai, a transmissão para os irmãos de casa vai encerrar, mas o culto aqui vai continuar. Mas eu peço a bênção sobre todos. Toca nessas vidas, em nome de Jesus.